Doutora, estamos ao vivo no YouTube. Muito obrigada, Brenda. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, os credores, a administradora judicial e Recuperanda reunidos para iniciar a Assembleia Geral de Credores da empresa Geraterme. Aqui estamos em segunda convocação em continuação. Vou aqui adotar primeiramente alguns trâmites administrativos que a legislação nos determina que sejam adotados. Primeiramente, vou pedir para o doutor André fazer aqui o chamamento dos credores que vão assinar a ata ao final. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, doutora Gabriela. Pode, por favor, fazer a chamada dos credores? Alguns a gente tem só um ou dois credores na própria classe. Vou pedir para você informar quem é o credor que deverá assinar a ata, e aí, por favor, em seguida, Brenda, você abre o microfone deste credor para que ele formalize o aceite aqui verbalmente na nossa Assembleia para efeitos de gravação da nossa GC. Por favor, André. Então, para a classe 1, para assinar a ata, eu gostaria de solicitar a assinatura do doutor, do senhor Kleber Machado, credor trabalhista. Ok. Quem vai assinar, me representar são meus advogados, estão na sala, mas tudo ok. Ok. Perfeito. No caso, então, eu precisaria dos dados dos advogados, das advogadas para enviar para o e-mail. Isso. André, um advogado, doutor, senhor Kleber, por favor, coloca aqui no chat o nome de uma das suas advogadas e a OAB, e o e-mail para a gente encaminhar a ata ao final. Muito obrigada. Pode seguir, André. Outro credor trabalhista, Esther Maria Costa Sampaio, representada pela doutora Perla. Ela está como SG. Isso, mas não é crédito trabalhista, é verba alimentar. Honorários advocatícios. Isso, é que na recuperação judicial, doutora Perla, ele entra na classe trabalhista, tá? Ele é classificado na classe trabalhista. Perfeito. Eu queria aproveitar para pedir para a doutora assinar também na classe 3, quirografário, pelo credor SG Viu Empreendimentos. Tudo bem. Perfeito. Na classe 2, garantia real, gostaria de solicitar a assinatura do credor Caixa Econômica Federal, representada pela doutora Camila. Não, André, Não. A Caixa Econômica Federal, ela fez uma alteração o doutor Edio. Isso, é o doutor Edio. Por favor, Brenda, libera o microfone do senhor Edio, por favor. Liberado, doutor. Eu vou desabilitar aqui novamente e vou habilitar, tá, doutora? Tá ok. Doutor Edio, o seu microfone está habilitado. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Perfeito. A doutora Camila, ela só irá acompanhar. Ela está ouvindo, está nos acompanhando. Tá? E ok? No final. Isso, a doutora Camila está no YouTube nos acompanhando, né? Muito obrigada, senhor Edio. Perfeito. Para a assinatura da classe quirografária, gostaria de solicitar a assinatura pelo credor PDFS Comercial Importadora, a assinatura do senhor Daniel Ferreira dos Santos. Doutor, microfone liberado.
Dr. Daniel Ferreira. Ele está informando que o microfone dele não funciona. Pode colocar Perfeito, aqui pelo sim. chat, doutor, o seu aceite. Perfeito, muito obrigado. Pela classe 4, MEEPP, gostaria de solicitar a assinatura do credor Transvalos, Logística e Armazém, senhor Marcos Gutierrez, representando a credora. Boa tarde. Boa tarde, senhor Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Podemos contar com a assinatura do senhor pela classe ME, doutor? Sim, por favor. Doutor Marcos, eu vou aproveitar a oportunidade, já que já liberamos o microfone do doutor. Podemos seguir com o doutor como credor secretário, assim como fizemos na última Assembleia? Sim, sem problemas. Muito obrigada, senhor Marcos. Muito obrigado. São somente esses para assinatura da ata, doutora. Tá, ok. André, eu vou pedir que você auxilie a doutora Natália na redação da ata, na questão das assinaturas, a alteração, colocação do senhor Édio como preposto da Caixa Econômica Federal e as alterações que forem necessárias, tá bom? Enquanto isso, eu vou iniciando aqui a nossa Assembleia. Bom, feitos aqui os trâmites administrativos referentes à eleição de credor secretário e também informação de quais credores vão assinar a nossa ata ao final aqui do conclave, me cumpre informar que, como todos os credores aqui presentes tiveram ciência na última Assembleia, a Assembleia foi suspensa para que fosse retomada hoje, com a definição de obrigação da recuperanda de apresentação de um aditivo que envolveria um imóvel que seria cedido pela credora internacional e sócia Geraterm Medical AG. Apenas informando, a data prevista para a apresentação deste aditivo era 23/2/2021, a recuperanda apresentou alguns documentos referentes a um outro imóvel, o imóvel, a princípio, que seria fornecido por questões que a recuperanda vai agora melhor esclarecer a todos os presentes, mas eles entenderam que teriam outro imóvel que seria mais fácil venda, mais fácil comercialização, pelo que eu entendi da petição da recuperanda. Eles apresentaram essa documentação alguns dias depois do prazo, em 11/3. A administradora entende que nós estamos aqui num período de pandemia, onde uma certidão que demorava 5 dias, agora está demorando 15, uma verificação, um laudo que antes demorava 20, está demorando 30, então não vimos prejuízo, por isso não informamos nenhum descumprimento por conta desse pequeno atraso por parte da recuperanda, pelo fato de que eles apresentaram, sim, o aditivo, alguma documentação, o laudo, tem também o laudo deste outro imóvel no processo, então nós entendemos como cumprida a determinação na verdade não é uma determinação, foi um compromisso assumido pela recuperanda na Assembleia passada. Feito esse primeiro esclarecimento, lembro a todos os credores que todos terão o direito de voz e voto respeitados. Basta que, no momento oportuno, o credor ou o representante peça a palavra aqui pelo chat e nós vamos aqui controlando os pedidos. Um a um, a palavra será concedida, a pergunta respondida. Se não tiver respondida com tempo, se tiver ainda alguma dúvida remanescente, a palavra é retornada a este credor ou representante, para que a gente saia daqui com todas as dúvidas sanadas e todos os questionamentos respondidos, seja pela administradora judicial, quando assim for necessário, e pela recuperanda, quando a pergunta for direcionada à recuperanda, ao aditivo ou ao imóvel. Feitos esses primeiros esclarecimentos, eu vou passar a palavra, não tenho certeza quem vai começar a falar pela recuperanda, mas, Brenda, vou pedir para você liberar o áudio do Dr. Walter, e também do senhor Márcio, que é sócio da Recuperando, os 2 áudios ficam liberados.
Doutor Walter, boa tarde. Senhor Márcio, boa tarde também. Fiquem à vontade para fazer a explanação de vocês. Doutora, boa tarde a todos. Agradeço aí a possibilidade de estar falando agora inicialmente, apesar de eu não estar podendo falar muito, não estou muito bem, mas vamos lá. Tanto que hoje nós estamos separados, a doutora Thais em home office, a doutora Luciane também, porque eu estou com suspeita de ter sido premiado com esse vírusinho que está rolando por aí, tá? Como a doutora bem disse, realmente foi muito dificultoso conseguir todos os documentos desse novo imóvel que foi apresentado, que foi ofertado, em tempo hábil. Tanto que não conseguimos apresentar todos. Um laudo, inclusive, chegou, acho que agora de pouco, por março, que ele até passou para a gente no e-mail e eu vi aqui. Então, ou seja, mais um laudo vai ter que ser juntado ainda no processo, laudo de avaliação. O primeiro imóvel que foi apresentado nos causou muito desconforto. Como eu disse na Assembleia anterior, não é interesse de ninguém causar desconforto, causar problema, lesar ninguém. Quando eu vi a localidade do imóvel, eu me assustei e não quis trazer esse imóvel para dentro do processo. Tá? Esse imóvel ele está localizado na comarca de Silves, na Amazônia. Então, ou seja, não teria o mínimo cabimento fazer um imóvel desse, apesar de ser um imóvel grande, ter um valor comercial, um valor bom, mas eu falei, não vou fazer isso, até porque para ter acesso a esse imóvel, fiscalizar esse imóvel pessoalmente, não tenho a mínima condição. Então, nós optamos em, eu falei, Márcio, avisa a sócia estrangeira que não vai ser possível. Foi feito isso, a sócia estrangeira entrou em contato com o parceiro comercial, que é devedor dela hoje, lógico que negou o recebimento desse imóvel, né? Só que aí apareceu esse outro imóvel na comarca aí do Rio de Janeiro, que nos pareceu ser um pouco mais interessante, né? E aí eu acho que o Márcio agora, ele estava querendo fazer algumas considerações, então eu vou deixar ele tomar a palavra, doutora, tudo bem? Claro, Perfeito. fica à vontade, senhor Márcio. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a participação de todos aqui, a paciência nesse processo de recuperação judicial da Geraterm, que já vem se arrastando num prazo relativamente longo, né, que traz sofrimento não só para nós, que vivemos o dia a dia da empresa, como a todos os credores, que também têm as suas expectativas de recebimento dos créditos arrolados aqui nesse processo. Como o doutor Walter falou, eu não vou me alongar mais, o primeiro imóvel foi refutado por nós, justamente porque a ideia de trazer esse imóvel para o processo é buscar uma solução que contemple, na plenitude de interesses de todos, desse processo de recuperação judicial. Isso posto, a gente negou e conferimos aí um novo imóvel, que fica localizado numa área privilegiada do Rio de Janeiro. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de verificar o aditivo do plano que foi proposto, os dois laudos que a gente juntou no processo, conforme solicitação dos credores. O terceiro laudo nos chegou há mais ou menos 1 hora atrás, e deve ser, assim, se permitido, protocolado no processo, para que todos tenham aí a visão de valorização desse imóvel, né? Da mesma forma, nós trabalhamos no aditivo proposto para manter o enquadramento de todos os credores em todas as classes dentro daquilo que a lei determina na recuperação judicial, né? Então, nós trabalhamos dentro daquilo que nos foi possível, uma forma de aditar o plano e evitar o máximo de dificuldades para todos e de uma forma que seja factível a Geraterm seguir esse plano, se assim aprovado pelos senhores. Infelizmente, pelos prazos aqui que nós já colocamos, você bem falou, doutora Gabriela, que realmente, por mais que foi um esforço nosso hercúleo, né? Nós trabalhamos incessantemente junto com os peritos, mas porque os laudos fossem efetivamente feitos da forma correta, eles tiveram que se deslocar até o local, fazer levantamento topográfico. Então, tudo isso foi realmente muito complicado, e até os cartórios que já estão com todas as petições feitas para certidões estão nos trazendo problemas de prazo. Então, baseado em todo esse contexto,
mesmo que não seria a nossa vontade, né, eu me sinto aqui na obrigação de solicitar que, se assim os credores entenderem que é factível, uma nova suspensão da Assembleia, para que todos tenham tempo hábil de avaliar o aditivo, colocado em toda a sua plenitude, e que a gente tenha tempo hábil de subir esse laudo que ficou faltando, e as eventuais certidões negativas que já foram todas solicitadas, mas ainda não estão em nossas mãos. Entendemos que é necessário que todos tenham tempo de avaliar isso, né? Então, por isso eu pedi a palavra logo no começo da Assembleia, e faço dessa mensagem que a Recuperando e seus advogados teriam para colocar a todos os credores. Senhor Márcio e senhor Walter, o microfone de ambos continua habilitado. Então, deixa eu ver se eu entendi a ideia aqui. Seria colocar para votação pelos credores de uma nova suspensão para que sejam apresentados. Um laudo está apresentado, né, no aditivo. Seria apresentado 2 laudos que estão no aditivo, falta o terceiro, né? Que já está em nosso poder, mas não tivemos tempo hábil, porque recebemos hoje em torno da 13h. Ok. Então, seria para apresentação, no prazo de 24 horas, desse terceiro laudo, que vocês podem fazer o protocolo hoje ainda ou amanhã, né? E um prazo para que vocês recebam as certidões negativas para que os credores fiquem confortáveis em votar um plano, sabendo das condições efetivas, legais desse imóvel que vai garantir o cumprimento do plano. Seria uma suspensão por quanto tempo, doutor? 30 dias? Eu não sei a experiência do doutor, a minha experiência com certidão negativa está em torno de 15 dias, eram 5, e eu tenho recebido as minhas em 15 dias. Então, a gente também não pode aqui fazer uma suspensão muito larga mais. Então, eu estou pensando, vamos pensar, vocês apresentariam o laudo em 24 horas, porque vocês já têm ele em mãos, e num prazo de 20 dias apresentam as certidões, e a gente tem ainda 10 dias para os credores se ambientarem e definirem o seu voto. A gente faria a assembleia para daqui 30 dias. Doutora, para a gente acho que não teria problema nenhum. Agora, o que precisamos saber se para todos os credores há essa possibilidade de análise nesse período de 15 dias, por exemplo, né, que seria 15 dias para apresentar o laudo, se vier, as certidões, se vierem antes, é óbvio que subirão no processo antes, que serão protocoladas antes, mas nós precisaríamos saber também se os credores, né, teriam essa possibilidade, né? Eu vou abrir a palavra para os credores, doutor, voto mesmo só na hora que a gente colocar em votação, né? Concordam ou não com a suspensão, aí a gente vai ter que aguardar o resultado da votação. Mas eu vou pedir, então, licença, vou abrir a palavra aos credores. A doutora Daniela, que já pediu a palavra. Brenda, por favor, libera o microfone da doutora Daniela. Liberado. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de manifestar a respeito do plano de recuperação que foi apresentado com esse imóvel. Eu gostaria, inclusive, que fossem respondidas algumas questões que eu coloquei e que eu avaliei junto com a doutora Tatiana e o senhor Kleber a respeito desse imóvel. E acho que, para deliberar sobre uma votação da suspensão do prazo por 15 ou 20 dias, há necessidade de saber dessas respostas. Então, eu gostaria de saber se há possibilidade de esclarecimento dessas questões agora. Sem dúvida, Pode doutora. Sem Muito dúvida. Bem. A doutora teve acesso ao aditivo que está nos autos, certo? Sim, sim. Tá, okay. Um dos primeiros pontos que nós reparamos aqui, talvez não tenha ficado muito claro, há 2 imóveis, um para a Caixa Econômica e um outro imóvel que seria dado aos demais credores, é isso? Em segundo plano. Só um minuto, doutora. Doutor Walter, as questões sobre o aditivo, vou pedir para o doutor responder, tá? Estou liberando o seu microfone aqui. Perfeito, seria exatamente isso. É um imóvel para a Caixa Econômica Federal
e o outro para os demais credores, né? Por conta do valor, enfim. E por que, eu ia perguntar exatamente isso, por que a divisão desses dois imóveis para que um fosse dado à Caixa Econômica e o outro para os demais credores? Justamente por conta dos valores, doutora. Um deles é exatamente, aliás, quase que se equipara com a dívida que a empresa, que a Recuperanda tem com a Caixa Econômica Federal, e o outro é suficiente para cobrir a dívida dos demais credores. É basicamente isso. Senhor Walter, eu tenho uma outra pergunta. Esse terreno citado, ele é de propriedade de uma empresa de habitação, né? Uma habitação consultora imobiliária que possui esse terreno desde 1968. Perfeito. E esse terreno, de fato, está localizado em uma área, como o senhor disse, nobre, mas a questão esse terreno está há mais de 50 anos lá, sem qualquer possibilidade de edificação, de nada. Então, qual é a possibilidade de liquidez desse imóvel? O nosso questionamento é o seguinte: por que não vender este imóvel, vocês vendam este imóvel, e aí repassem o valor para os credores? Teremos tempo hábil para fazer isso, doutor? Os credores guardariam essa colocação desse imóvel à venda para poder estar recebendo, caso realmente seja aceita essa possibilidade? Sim, nossa pergunta é exatamente essa. Sim, a partir do momento que... Na verdade, em relação, inclusive, à parte dos credores trabalhistas, eu acho que houve uma alteração, uma auditiva ao plano, justamente para fins de pagamento, se eu não me engano, em até 12 meses, como prevê a legislação, né? E o imóvel que, inclusive, foi ofertado seria justamente como uma forma de pagamento subsidiário, caso a empresa perca, por algum motivo, por conta dessa situação toda, a capacidade de quitar essa dívida. Sim, senhor Walter, sim, entendo o que o senhor está dizendo, mas essa pressão com relação a que os credores devem aceitar, senão eles nada receberão, de fato os credores podem nada receber agora, mas a empresa também não vai funcionar. Então, nós temos aí duas questões. Com relação ao terreno que foi apresentado aí, e o senhor falou da limitação, a limitação que inclusive eu vi lá no plano, vocês citam a lei de falência, né? Nós aqui estamos resolvendo de uma outra forma. A nossa questão o que nos parece, quando o senhor me indaga, vocês terão tempo, vocês aguardarão? Olha, um imóvel que não foi vendido há 50 anos, eu acho que, na verdade, o que vocês querem, talvez os outros credores aí não saibam, mas um terreno que está parado, sem liquidez nenhuma há 50 anos, nós vamos receber este terreno para vender ou tentar vender um terreno sem que a gente tenha garantia de absolutamente nada. Inclusive, quando houve aqui a entrega desse laudo, eu não consegui ver a matrícula, porque nós precisamos também saber se há alguma ação judicial movida contra o dono ou os donos desse imóvel. Pela matrícula, a gente consegue, quer dizer, vocês conseguem apresentar toda essa documentação, não só essa certidão negativa, mas também a comprovação que não há nenhuma ação judicial desse imóvel. Peço a palavra para poder fazer a explicação que assim foi solicitado. Primeiro que o imóvel hoje, por essa construtora que você citou, ele é utilizado em larga escala para financiamentos de empreendimentos dessa construtora, assim nos foi dito pelos próprios proprietários. Então, ele não é vendido porque ele serve de instrumento de garantia em empréstimos financeiros que a construtora usa para outros empreendimentos, inclusive eles têm 2 ou 3 empreendimentos lançados no Rio de Janeiro nesse momento, né? Então, acho que se cabe uma resposta, seria essa, né? Não tem absolutamente nada a ver por falta de liquidez de venda. Senhor Márcio, como é que esse terreno está livre, se ele é dado em garantia? Ele está disponível à entrega, se ele está sendo dado em garantia, o terreno todo ou parte dele, obviamente? Não, ele foi dado em garantia em outras operações. Sim. Nesse momento ele é totalmente livre e desimpedido, inclusive por isso a gente colocou no começo da reunião que as certidões todas que foram solicitadas contemplam essa explicação. Elas não chegaram nas nossas mãos, infelizmente, pelos prazos cartorários, mas todas elas já foram solicitadas e a nossa intenção era, desde o início, trazer para essa Assembleia de Credores toda essa documentação para dar subsídio para vocês analisarem toda essa alternativa que a gente tem. Como você colocou, se o terreno pudesse ser vendido para que a gente pudesse fazer a liquidação em dinheiro, isso seria colocado no plano, mas a gente não tem, neste momento, tempos que a gente pode colocar, né? Eu não posso dizer que esse terreno vai ser vendido em um mês,
um ano, a gente não tem domínio sobre esse fato. Então, seria muito subjetivo trazer uma situação dessa para um aditivo como a gente colocou. Então, o que nós entendemos? Adequação à norma vigente da recuperação judicial, com os pagamentos em 12 vezes dentro das possibilidades da Geraterra, trazer também para o pagamento real a classe de garantia real, a classe de EPP-ME, e os quirografários, infelizmente, pelo valor, que é um valor extremamente alto, né, a gente conseguiu viabilizar a apresentação desse aditivo da forma que a gente foi colocado. Pode não ser o melhor, né? A gente entende que o melhor seria realmente um cheque visado para o pagamento, mas, infelizmente, a gente não conseguiu compor isso nesse momento de apresentação desse aditivo. Uma última pergunta, aproveitando que o senhor está aí, senhor Márcio, com relação ao pagamento dessas despesas do terreno, IPTU e afins, quem vai ficar responsável? Quem ficaria responsável? O adquirente, os credores? Doutor Márcio, pode liberar seu microfone, liberamos aqui na plataforma. Ou o doutor Walter, qual dos dois quiser. Me liberaram de novo. Não, o terreno vai ser entregue, se assim aceito pelos credores, livre de ônus. Se tiver qualquer dívida de PTU ou de outra natureza, elas serão entregues totalmente liberadas. Entendi. Estou satisfeita com as respostas, senhora Gabriel. Obrigada. Muito obrigada, doutora Daniela. Sempre é importante que os credores façam como a doutora Daniela, né, representante aqui do senhor Kleber, que tirem realmente todas as suas dúvidas. É um bom momento, né, que os credores e representantes têm para fazer o seu questionamento. Vou aqui aguardar mais 2 minutos para ver se algum credor tem ainda alguma pergunta, alguma dúvida, peça a palavra. Vou pedir aqui a suspensão da Assembleia por 3 minutos para a atualização da ata. Nós retornamos já daqui a 3 minutos com a ata atualizada.
Bom, retomando aqui a Assembleia, doutora Natália, acho que a ata já está em ordem, só confirma para mim, por favor. Ok, confirmada já a atualização da ata. O senhor Edio, da Caixa Econômica, pediu a palavra. Brenda, por favor, libera o microfone do senhor Edio. E, senhor Edio, boa tarde. Fica à vontade para fazer o seu questionamento. Boa tarde, doutora Gabriela. A nossa preocupação também em relação à liquidez dos imóveis, né? A liquidez do imóvel dada à Caixa Econômica. E principalmente como o aditivo ele foi entregue agora, dia 11/3, o tempo é curto demais para uma aprovação da Caixa. Nesse caso, nós precisaríamos aí, havendo acordo pela suspensão, de um prazo de pelo menos 60 dias para uma nova votação interna. Ok, senhor Edio, infelizmente a legislação agora, ela tem uma previsão de que a Assembleia não pode mais durar mais do que 90 dias após a data de instauração. André, confirma para mim qual é a data máxima para a solução dessa Assembleia. Isso foi instituído, senhor Edio, agora em fevereiro, as alterações da legislação específica entraram em vigor agora em fevereiro de 2021, e conforme o artigo 56, parágrafo 9º, ele dispõe o seguinte: na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação. Então, nós temos que a instalação aconteceu... André, por favor, me passa esses dados. Não sei se o doutor André está nos escutando. Oi. Doutora? Pois não, André. A data de instalação os 90 dias. A instalação ocorreu no dia 3/2/2021, segundo a convocação. O que torna a data limite dia 4 de maio de 2021. Ok, data limite para que seja encerrada aqui a Assembleia com a votação do plano, né? Exatamente. Então, doutor Edio, senhor Edio, o que nós poderíamos fazer, e aí vai depender da anuência de todos os demais credores, né? Porque a gente vai ter que colocar em votação. O plano está colocado nos autos desde o dia 11/3, certo? Então, vamos pensar, a gente colocaria, então, a próxima Assembleia, 11/3, só um minutinho, doutor Sorédio, deixa eu ver aqui um cálculo rápido. 11/3, 11/4, a gente teria que colocar, poderíamos colocar, Sorédio, no máximo para o final de abril, ok? Porque aí nós teríamos ainda, para a gente não fazer a Assembleia no último dia, sabe? Acontece alguma coisa, a gente tem que encerrar e aí a recuperando e os credores perdem a oportunidade de fazer a homologação do plano. Então, eu vou pedir, por favor, Brenda, diante da solicitação de suspensão feita pela Caixa Econômica Federal, de um prazo maior, verifica, por favor, se a plataforma BEX tem data, que data que vocês têm para a última semana de abril. Doutora, nós temos o dia 27/4 pela manhã ou o dia 28/4 à tarde. Tá, ok. Eu prefiro, Brenda, manter, todos os credores aqui, a gente já está acostumado com esse horário aqui das 14 horas, eu prefiro manter, então vou colocar então como eventual suspensão, caso, lógico, todos os credores têm aqui o direito de se manifestar, e vão exercer o direito de voto. Vamos colocar então, seria para o dia 28/4, no mesmo horário, tá, Brenda? Ok. Sorédio, mais alguma colocação? Não, por enquanto não, muito obrigado.
Muito obrigada, Sorédio. Vou passar a palavra ao senhor Walter, doutor Walter, senhor Márcio, alguma colocação complementar? Não, doutora, nenhuma complementação. Ok. Vou pedir 2 minutos para que a plataforma se organize para que nós façamos a votação para suspensão da presente Assembleia e retomada no dia 28/4, no mesmo horário. 2 minutos, nós já iniciamos aqui a fase de votação. Doutores, eu vou passar aqui o passo a passo de como realizar a votação. É só clicar no botão realizar votos, selecionar aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos. Pode também selecionar de forma individual e depois é só clicar no botão confirmar. Vocês também podem estar imprimindo o espelho da votação, clicando aqui no botão imprimir votação. A votação já está liberada, podem iniciar. A plataforma informou aqui, está pendente a votação da doutora Perla. Doutora, se tiver alguma dificuldade, pode colocar aqui no chat que a gente auxilia, tá? Doutora Perla, obrigada. Seu voto foi feito aqui, foi realizado. Agora a gente vai aguardar 5 minutinhos para que a plataforma faça o cômputo dos votos e eu retorno em seguida com o resultado do pedido de suspensão. E sendo positivo, nós passaremos para a leitura da atualização e leitura da ata. Peço que aguardem uns minutos, por favor.
informo a todos que a apuração está na fase final. Em 2 minutos eu retorno aqui com o resultado do pedido de suspensão da presente Assembleia. A apuração aqui foi finalizada pela plataforma. Eu vou pedir, por favor, Augusto, pode compartilhar o resultado do pedido de suspensão da Assembleia para retomada no dia 28/4, por favor. Lembrando a todos que o resultado de uma apuração de votação de suspensão é pelo valor total dos créditos presentes. Então, temos aqui a aprovação, 100% dos créditos presentes aprovaram o pedido de suspensão. Nessa fase, votação de suspensão não tem a apuração por classe, mas só para que todos saibam como foi 100%, todas as classes aprovaram. Mas formalmente o que conta é essa informação aqui à esquerda, na parte inferior, total de aprovados por crédito, 100%. Pode descompartilhar, por favor, plataforma, muito obrigada. Temos aqui, então, o resultado da votação. A Assembleia será retomada no dia 28/4, com o credenciamento das 14 às 15 horas e a Assembleia às 15 horas. Vamos aqui fazer a atualização da Assembleia, a inserção dos dados de votação e retorno em 5 minutos para leitura e ratificação dos termos da ata. Muito obrigada.
Doutores, a ata está sendo finalizada. Daqui a pouco nós retornamos para a realização da leitura. Retomando aqui a nossa assembleia, doutora Natália, quando a doutora estiver apta a fazer o compartilhamento e leitura da ata, ficamos aqui à disposição. Vou pedir para a plataforma colocar a doutora Natália como co-anfitriã, para ela poder fazer o compartilhamento. Ok, está aparecendo aí para vocês? Sim. Ok, vou realizar a leitura então. Ata da Assembleia Geral de Credores, segunda convocação em continuação, 16 de março de 2021, processo número 10.17.380.42.2019.826.0361, primeira vara civil da comarca de Mogi das Cruzes, Geraterm Medical Latin América Limitada, 16 de março de 2021, às 15 horas. Assembleia Geral de Credores Virtual, operada pela plataforma BEX. Edital expedido nos autos da recuperação judicial de Geraterm Medical Latin América Limitada, as folhas 2.178 e 2.179, processo número 10.17.380.42.2019.826.0361, em trâmite perante a primeira vara civil da comarca de Mogi das Cruzes. Instaurados os trabalhos em segunda convocação em continuação, com a presença de qualquer número dos credores, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, os trabalhos foram iniciados com a apresentação do responsável técnico da administradora judicial, Gabriela Ortega, para a presidência dos trabalhos da mesa, devidamente acompanhada pela assistente Natália Nunes para assisti-la. A presidente esclareceu que a equipe do BEX procederá à redação da ata, convidando o representante do Transvalos Logística e Armazém Gera, Marcos Gutierrez, para ser o credor secretário, que ao final da Assembleia promoverá a validação de seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final pelo e-mail marcos@pdftransvalos.com.br para a conferência final e assinatura digital. Para a assinatura da ata foram convidados 2 credores de cada classe, para os quais a ata também será encaminhada para o e-mail já cadastrado junto a esta administradora judicial para assinatura digital, sendo indicados doutora Daniela Lage, pelo credor Kleber Machado, doutora Pérola da Silva, pelo credor Esther, classe 2, senhor Edio Souza, pela Caixa Econômica, classe 3, doutor Daniel, pela PDFs, doutora Perla, pela SGVIL, classe 4, Marcos Gutierrez, pela Transvalos. Após os procedimentos administrativos de assinatura, a presidente promoveu alguns esclarecimentos sobre a operacionalidade do sistema de assembleia virtual. Explicou que todos os credores terão seu direito de voz e voto respeitados, e a manifestação se dará de forma ordenada, de acordo com o pedido de palavra através do bate-papo, disponibilizado por videoconferência.
A presidente informou que, conforme a última Assembleia Geral de Credores, ocorrida em 3/2 de 2021, o aditamento, juntamente com laudos de viabilidade econômica e laudos de avaliação do imóvel, que seria cedido pela sócia Geraterm Medical AG, deveriam ter sido apresentados até o dia 23/2 de 2021, contudo, foram apresentados somente 11/3 de 2021, com o esclarecimento da recuperanda referente à alteração do imóvel dado em garantia para pagamento das classes 1, 3 e 4, nos termos do aditamento apresentado às folhas 2.291 e 2.299. Passando a palavra ao representante da recuperanda, senhor Walter Putinati, cumprimentou a todos e informou que foi difícil conseguir toda a documentação do imóvel em tempo hábil e que o terceiro laudo de avaliação ainda seria juntado no processo. Informou que o primeiro imóvel apresentado causou muito desconforto por conta da localidade e não quis trazer o imóvel para o processo. O imóvel estava localizado na Amazônia, assim não teriam condições de trazer isso ao processo. Apareceu um outro imóvel da comarca do Rio de Janeiro, parecendo mais viável pela localidade e maior viabilidade econômica. Passando então a palavra ao senhor Márcio, sócio da recuperanda. Este cumprimentou a todos e ratificou as palavras do senhor Walter, referente ao primeiro imóvel, e referente ao segundo imóvel, fica localizado em uma área privilegiada do Rio de Janeiro. Trabalharam em um aditivo dentro do que a lei determina, dentro do que foi possível. Infelizmente, pelos prazos colocados, embora tenham se esforçado, não foi possível a apresentação dos 3 laudos, bem como das certidões ligadas ao imóvel. Assim, tem de ser importante uma nova suspensão para que todos tenham tempo de avaliar o aditivo e os laudos e certidões negativas do imóvel. A presidente da mesa questionou se a ideia seria uma nova suspensão para que os credores analisem o terceiro laudo, que será juntado, e o prazo para que recebam as certidões negativas, e questionou quanto ao prazo da suspensão. Ratificou, então, que apresentariam o laudo em 24 horas, em 20 dias apresentam as certidões negativas, em 30 dias de suspensão para a retomada da próxima Assembleia. Passada a palavra aos credores, doutora Daniela, representante da classe trabalhista, cumprimentou a todos e questionou a respeito do imóvel e, para deliberar sobre a suspensão, teria que ser esclarecido algumas questões. Primeiro ponto, há 2 imóveis, um para a Caixa Econômica Federal e um outro para os demais credores, e por que a divisão desse imóvel? Sr. Walter informou que seria exatamente isso, e a divisão se dá por conta dos valores, que um deles se equipara com a dívida da Caixa Econômica Federal e o outro seria para o pagamento dos demais credores, cujo valor é suficiente. Doutora Daniela questionou novamente. Sobre o terreno apresentado que não foi vendido em 50 anos, qual seria a possibilidade de liquidez deste imóvel e por que não será repassado aos demais credores? Teme não haver garantia de nada e pediu para que o Sr. Walter informe a matrícula para que vejam se há ações judiciais. E questiona por que de não vender esse imóvel e repassar o valor aos credores. O Sr. Walter respondeu que não teriam tempo hábil para fazer isso. Informa que, inclusive, para a classe 1, houve uma alteração no aditivo ao plano de recuperação judicial para fins de pagamento em até 12 meses, como prevê a legislação. E o imóvel ofertado seria justamente para uma forma de pagamento subsidiária, caso perca a capacidade de pagamento dessa dívida. O Sr. Márcio informou que o imóvel é utilizado em larga escala para financiamento de empreendimentos dessa construtora e não é vendido porque serve de instrumento de garantia que a empresa usa para os outros empreendimentos. A doutora Daniela questionou novamente como o terreno estaria disponível se serve como a garantia para empreendimentos. O Sr. Márcio respondeu que foi dado em garantia em outras operações, mas agora está totalmente livre e toda a documentação do terreno será apresentada em outro momento. E entendem a adequação à norma vigente da recuperação judicial, pagamento em 12 vezes dentro das possibilidades da Geraterm, trazer para o pagamento da classe 2 e 4 e conseguiram viabilizar o aditivo para a classe 3. Informa que terão as certidões que comprovarão a disponibilidade do imóvel. A doutora Daniela novamente informou que faria uma última pergunta. Quem ficará responsável pelo pagamento de IPTU e afins? O senhor Márcio respondeu que o terreno será entregue livre de ônus. O senhor Edio, representante da Caixa Econômica Federal, cumprimentou a todos e questionou referente à liquidez do imóvel. Como o aditivo foi entregue agora em 11/3, informa que precisa de um prazo de 60 dias. Natália? Sim? Me dá um minutinho, eu vou passar a palavra para o senhor Márcio, ele está entendendo que está confusa a explicação. Eu não achei, tá, senhor Márcio? Eu achei a explicação bem escrita aqui. Sobe um pouquinho, Natália. Brenda, por favor, libera o microfone do senhor Márcio. Certamente é desse parágrafo que está aqui, o senhor Márcio respondeu, que foi dado em garantia. Pois não, senhor Márcio? Ok, na verdade, só um complemento, toda a documentação do terreno será apresentada em outro momento, que ela já está em solicitação dos cartórios,
para não ficar parecendo que isso não é um curto prazo, entendeu? Ok. Seria isso. Só isso, Sr. Márcio? Sim, só isso. Ok, obrigada, Sr. Márcio. Fica à vontade, tá? Quando quiser intervir, é só pedir aqui no bate-papo. Pode seguir, Nath. Ok. Informa que precisa de um prazo de 60 dias para uma nova votação interna, solicitando a suspensão por tal prazo. A presidente da mesa informou que, conforme nova legislação vigente, é possível apenas 90 dias de suspensão. Fez a leitura do artigo 56, parágrafo 9º, na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores, convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação. Informou que a data limite para encerramento da GC seria 4/5. Sugeriu, então, a próxima GC para o final de abril. Pediu para que a plataforma BEX verificasse datas para a última semana de abril. Informou que, caso os demais credores concordem, será colocada em votação para o dia 28/4 no mesmo horário. Nenhum dos credores se manifestaram. Feitos os esclarecimentos, a presidente declarou aberta a fase de votação, submetendo a votação quanto à suspensão da presente AGC para o dia 28/4, a deliberação dos credores. A representante do administrador judicial suspendeu o conclave por 15 minutos para apuração do resultado pela plataforma BEX. Após, foi constatada a aprovação do mencionado pleito por 100% do valor dos créditos com representantes presentes. A presidente declara a suspensão da presente Assembleia para retomada no dia 28/4 de 2021, com cadastramento das 14 às 15 horas e início da Assembleia às 15 horas, a ser realizada de forma virtual pela plataforma BEX. Assim, as recuperandas promoverão o protocolo do terceiro laudo em 24 horas e o protocolo das certidões dos imóveis em 20 dias, 5/4 de 2021. A representante da administradora judicial suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Finalizada a redação da ata, foi procedida a sua leitura da mesma. Assim, a ata foi lida, aprovada pelos credores e pelo secretário, como acima mencionado. Sim. Desculpa, só que, finalizada a redação da ata, foi procedida a leitura, não tem esse sua. Ah, ok. A leitura da mesma. A leitura da mesma, sim. Obrigada. Imagina. Assim, a ata foi lida, aprovada pelos credores e pelo secretário, como acima mencionado, e segue assinada em conformidade com o artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005. Os trabalhos foram encerrados às 16h15, Gá? Isso. Ok. Antes de você descompartilhar, Nath, eu vou pedir para a Brenda, por favor, liberar o microfone do senhor Marcos, que é o nosso credor secretário. Senhor Marcos, alguma colocação adicional para a ata? Não, está tudo perfeito. Muito obrigada, senhor Marcos. É isso, Nath, pode, por favor, descompartilhar. Então, aqui, só passando alguns recados importantes para os credores, o link de acesso para a próxima Assembleia permanece o mesmo, então, na data e horário, 28/4, no mesmo horário, das 14 às 15 horas, vocês podem fazer o acesso usando o mesmo login e senha que vocês utilizaram para esta Assembleia. Os logins e senha, a partir do momento que tem a instauração da Assembleia, eles não mudam mais, eles são sempre os mesmos. Feito esse aviso, informo ainda que, caso algum credor tenha interesse no recebimento do link via YouTube, podem encaminhar o e-mail para o e-mail agcgeraterme@brasilexpert.com.br, que nós encaminharemos o link sim do YouTube. A cada Assembleia, ele é gerado um link novo, mas para acesso aqui na Assembleia pela plataforma BEX, credores e representantes, continuam os mesmos logins e senhas já utilizados. No mais, eu informo que a ata vai ser encaminhada por e-mail, da mesma forma como foi encaminhada na última Assembleia, então os credores que vão assinar a ata e o credor secretário e o advogado da recuperanda recebem por e-mail a ata pelo ClickSign, no mesmo sentido, faz a leitura da ata, clica no local de assinatura, chega um segundo e-mail com o token, coloca o token no local indicado e a ata está assinada, é bem tranquilo, é bem simples o nosso sistema de assinatura digital.
Feito também, peço que os credores que puderem, que façam a assinatura logo após a Assembleia, 5 minutos depois aqui do encerramento, a doutora Natália ou o doutor André já encaminham o e-mail para os doutores, então, se puderem, isso agiliza para a gente a juntada da ata no processo, né? A gente, assim que todo mundo assina, a gente recebe um e-mail de volta encaminhando essa ata para nós devidamente assinada, para que nós possamos apresentá-la no processo. Fica aqui o informe, doutor Walter, de que vocês precisam, por favor, fazer o protocolo desse terceiro laudo e, em 20 dias, fazer o protocolo das certidões para que a gente consiga finalizar aqui a nossa AGC antes dos 90 dias, que agora as suspensões estão bem limitadas a esse prazo de 90 dias. Estou liberando o seu microfone, por favor, Brenda, libera também o microfone do senhor Márcio, para que vocês se despeçam. Eu aqui já vou deixando o meu obrigado a todos os credores, obrigada à plataforma Bex, Brenda, André, Nath, todo mundo, e obrigada, senhor Walter e senhor Márcio, e nos veremos, estou à disposição para eventual solicitação ou necessidade durante esse período, mas fico à disposição aqui para a gente conversar em eventual necessidade. Caso contrário, nos veremos no dia 28/4. Boa tarde a todos. Perfeito, doutora. Eu gostaria de agradecer a doutora pela condução magistral da Assembleia e desculpar por hoje ter sido um pouco menos ativo, um pouco menos participativo. Agradecer a todos os credores que aí estão e representados por seus colegas, quer dizer, pelos nossos colegas, pelos seus advogados, e dizer que não sei se foi o que tiveram, se foi essa percepção que tiveram com essa corrida que nós tivemos contra o tempo durante esse curto período, né, que desde a Assembleia anterior até essa, nós realmente corremos bastante para tentar solucionar e resolver toda a problemática com todos os credores. Óbvio que nada não foi tão satisfatório como a gente gostaria, mas eu espero aí que na próxima tudo se resolva de uma forma que todo mundo fique satisfeito. É por isso que nós estamos, aliás, o Márcio vem trabalhando bastante e a gente aqui também. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, viu? Obrigada, doutor Walter. Senhor Márcio, está liberada a palavra para o senhor. Não tem muito mais o que completar, doutora Gabriela. Acho que o doutor Walter já disse o que a gente gostaria de colocar e que esse processo está sendo um processo muito desgastante a todos, mas a gente espera chegar aí, se não no melhor resultado, no mais próximo disso, para que a empresa possa seguir o seu caminho e todos os credores também recebam aquilo que é possível de direito de todos. Ok, senhor Márcio, obrigada também pela sua despedida. Senhor Walter, doutor Walter, eu esqueci de falar, mas melhoras para o senhor, tudo vai dar certo, e a gente se vê, então, na próxima Assembleia. Obrigada a todos, declaro finalizada a Assembleia, pode encerrar, por favor, plataforma, a transmissão via YouTube também. Muito obrigada a todos.